Olá, investidor e investidora de todo mundo, aqui é o canal Dica de hoje. Nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais sobre Itaú e uma questão que começou a surgir no meu e-mail e em alguns grupos de WhatsApp. Pessoas com medo agora dos bancos digitais, Banco Inter primeiro, depois vem o Banco Pan e depois outros bancos também surgindo. E o medo de que Itaú, Bradesco, Santander precisem dividir essa fatia de mercado e no futuro possa ser uma futura, entre aspas, Cielo, que perdeu muito da lucratividade dela. Então eu vou no vídeo de hoje analisar um pouco como é feita a receita desses bancos grandes. Vamos pegar como exemplo principal o Itaú e fazer um pequeno valuation dele, pensando até nas métricas de Greenblatt. Se você gosta do nosso tipo de vídeo, curta já o vídeo, se inscreva no canal. Logo depois da vinheta a gente já começa. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente analisa um banco é como ele ganha dinheiro. Quais são as fontes de receita dele? Ele tem duas fontes principais de receita. A primeira fonte de receita é os empréstimos que ele faz. Então ele capta dinheiro daquele investidor que coloca o dinheiro no CDB, aquele dinheiro que você deixa parado na tua conta corrente, aquele dinheiro que o banco tem lá parado e ele pode captar esse recurso. Então, nesse recurso ele paga em torno de 100% CDI, 95%, 90% dependendo de um banco grande, e ele empresta por um valor muito maior. Então, o valor que ele ganha emprestando chama receita da intermediação financeira, o valor que ele paga se chama despesa da intermediação financeira. E aí você ainda tem as despesas e a provisão para devedores duvidosos, porque vai ter gente que pegou empréstimo que não vai pagar. Tirando tudo isso, você tem o resultado bruto da intermediação financeira. Essa é a principal fonte de receita dos bancos brasileiros mesmo até hoje. Mas a fonte que mais cresceu de receita nos últimos anos dos bancos brasileiros, e quando eu falo últimos, eu pegaria os últimos 10, 15 anos, é exatamente a receita de tarifas, de taxas bancárias, de serviços e de seguros, previdência, capitalização e etc. São essas receitas acessórias que elas eram muito pouco lá no passado e hoje elas já chegam a ser um valor muito próximo desse resultado bruto da intermediação financeira. E aí o que a gente tem? A gente tem que, para você gerar um bom resultado bruto de intermediação financeira, você precisa de uma taxa de juro maior, porque aí a diferença entre a captação e o empréstimo ele fica maior, então o banco ganha mais. É o que está acontecendo hoje com os bancos lá na Argentina, por exemplo. Os bancos lá na Argentina eles estão lucrando muito. E a gente tem também a receita de prestação de serviço. Para isso você precisa ter correntistas e precisa ter um mercado oligopolizado, porque aí o correntista ele sabe que se ele sair do Itaú para o Bradesco ele vai pagar tarifa simples, então ele aceita pagar, vai pagar tarifa similar, então ele aceita pagar qualquer tarifa em qualquer banco que seja. E aí surgiram dois problemas para os bancos. Primeiro, as taxas de juros estão no menor tamanho, no menor patamar desde sempre na série histórica do Brasil, inclusive juros futuros caindo muito, que vai trazer problema para o resultado bruto da intermediação financeira, a gente já vai ver isso no Itaú, e os bancos digitais agora fazendo com que as tarifas e as taxas bancárias caiam muito. Então isso a gente vai começar a ver. Então as duas principais fontes de receita dos bancos vão ser afetadas sim. Não dá para dizer que eles vão ser uma Cielo, porque a gente não sabe como eles vão reagir, eles ainda têm tempo para reagir, para reverter esse quadro, mas existe sim um cenário de atenção, vamos dizer assim, Se fosse um sinal verde, um amarelo e um vermelho, hoje a gente tem que botar um sinal amarelo nesse setor, principalmente para os grandes bancos. Então vamos aqui agora para a planilha, mas eu precisava dessa explicação antes.
E vocês vão conseguir ver que eu peguei aqui a planilha do próprio Itaú. Se vocês pararem para ver aqui tem todas desde o quarto trimestre de 2008. A única coisa que eu fiz aqui embaixo foi anualizar os dados. Resultado da intermediação financeira, receita de prestação de serviços, lucro líquido do Itaú, patrimônio líquido médio. Para ficar mais fácil, eu fiz fotos, tá? Porque eu já botei em gráfico. Então a gente tem aqui, ó, se a gente pensar em resultado da intermediação financeira e a gente pegar principalmente esses últimos anos aqui, a gente vai ver que quando a taxa de juros do Brasil subiu, olha só o que aconteceu. O resultado bruto da intermediação financeira do Itaú, ele subiu demais. Ele saiu aqui de 45 bilhões e passou aqui para 73 bilhões. E agora com a taxa de juro caindo, ele vem em queda também. E aí você vai perguntar assim, será que isso é só no Itaú? Não, não é. A gente consegue ver isso também na planilha do Bradesco. Tá? Uma planilha um pouco menor, que eu não fiz nenhum trabalho aqui, mas a gente vê aqui, ó, resultado bruto de intermediação financeira, 27, 53, 44 e 46. Então também 2016 foi o maior no Bradesco. Agora, se vocês olharem a margem financeira, que é quanto o banco ganha realmente com esse produto dele, você vai ver que caiu de 77 para 69 bilhões para 64 bilhões. Então vem em queda isso aqui por causa dos juros. O que fez subir aqui, tanto no Bradesco quanto naquela foto do Itaú que a gente viu, é que as despesas com provisão de créditos de liquidação duvidosa caíram muito, ou seja, a inadimplência caiu muito, só que essa queda da inadimplência já está no final, então ela não vai continuar ajudando os bancos a crescerem o lucro líquido como eles têm feito. E aí aqui a gente passa para a receita de prestação de serviços, tarifas bancárias, mais seguros, mais previdência, mais capitalização do Itaú. A gente vê que ela era aqui em torno de 17 bilhões, a gente viu que o resultado da intermediação financeira era mais de 40 bilhões desde o início, então aqui ela representava menos da metade, era 1/3 do total, mais ou menos, das receitas de prestação de serviço, e hoje já chega aqui num valor que está quase chegando na metade realmente, né? Então a gente vê que essa força aqui de crescimento é que alavancou os bancos nos últimos 7, 8 anos, vamos dizer assim. Só que a gente já consegue ver que os últimos trimestres já está mais ou menos flat, né, como a gente chama, já está mais ou menos linear aqui. Então isso é realmente um problema para os bancos, inclusive isso aparece aqui no guidance do banco. O banco, depois do resultado do primeiro trimestre de 2019, ele revisa algumas metas que ele pretendia atingir. Uma delas, por exemplo, receita de prestação de serviços e resultado seguro. Ele imaginava crescer de 3 a 6, agora ele baixou para 2 a 5, que é exatamente o que a gente está falando. Margem financeira com clientes. Ele imaginava crescer 9,5 a 12,5, ele baixou para 9 a 12. Então, é exatamente essas questões aqui que a gente vê. E para tentar contrabalançar isso, ele vai tentar economizar nas despesas não decorrentes de juros, que são aquelas despesas que não têm a ver com os empréstimos, despesas com agências, despesa com pessoal, despesas administrativas, despesas gerais, enfim, esse tipo de despesa. Então o banco vai tentar contrabalançar isso para não aparecer no lucro essa queda aqui que ele agora espera no resultado consolidado. Tá? Então isso aqui é fundamental que a gente saiba antes da gente passar para a parte do valuation em si. Por quê? Porque aí a gente tem lucro líquido e patrimônio líquido do Itaú. E aí eu fiz também uma imagem para vocês poderem ver, e vocês vão conseguir perceber aqui que eu botei num eixo que os dois ficassem iguais, né? Então aqui está os números do patrimônio líquido, aqui do lucro líquido, e o que a gente tem quando a gente divide um pelo outro é o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Então a gente vê aqui que o banco ele chegou a um lucro de 15 bilhões aqui com patrimônio mais baixo. Então nesse ponto aqui ele tinha um ROI, que é o retorno sobre patrimônio líquido. Quem não sabe o que é ROI, eu já fiz um vídeo aqui sobre isso. Então basta vocês procurarem, vou tentar botar na descrição do vídeo também. E aí aqui ele tem um ROI mais baixo, aqui ele volta a ter um ROI mais alto, aqui ele volta a ter um ROI mais baixo,
e agora ele vai mantendo esse retorno sobre o patrimônio líquido. O que fica claro é que nesse período aqui o retorno baixou, ele começava em cima da linha do patrimônio e agora o lucro está abaixo da linha do patrimônio líquido. Então essa foto aqui mostra exatamente a divisão daquelas duas fotos anteriores. E aí a gente tem aqui uma curva que mostra que hoje o banco não consegue mais ter aquele retorno sobre patrimônio líquido aqui de 21, 22% de 5 anos atrás. E o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que vai cair um pouco mais esse ROI. Eu acho que esse retorno sobre patrimônio líquido, igual nos últimos 7, 8 anos, caiu 4 pontos percentuais, 3 pontos percentuais, ele deve cair mais 3 pontos percentuais e deve ficar mais ou menos em torno de 15% para bancos grandes, como Bradesco e Itaú. E é exatamente aí que a gente começa a fazer o nosso valuation. Por quê? Porque a gente começa a fazer projeções aqui. Se você olhar aqui, a gente já tem os resultados que devem ser os resultados futuros de acordo com projeções. Então a gente vai aqui até o segundo trimestre de 2028. Eu projetei aqui um lucro líquido subindo só 4%, com todo o problema de bancos digitais, o patrimônio líquido crescendo 6%, e aí o ROI cairia para 15,5%, quer dizer, uma queda de 3 pontos percentuais frente ao 18,47 que tinha lá atrás. Tá? E aí, fazendo dessa forma, o que a gente tem aqui de preço? E aí a gente vem para o preço sobre lucro. Qual foi o preço máximo, o preço sobre lucro dos últimos 5 anos do Itaú? Foi em torno de 16, há pouquíssimo tempo atrás. O mínimo foi em torno de 6, foi exatamente na época do impeachment lá da Dilma, final de 2015, início de 2016. O preço sobre lucro atual é 13,5, igual quase todas as ações da Bolsa que são boas, está perto do máximo, até porque a taxa de juros está muito baixa também. A empresa tem 9,8 bilhões de ações em média, e a gente consegue ver aqui que, se acontecer isso, o preço justo em 10 anos, nesse caso, seria R$ 50,39, mantendo esse preço sobre lucro atual, fora todos os dividendos que ela vem a pagar, e máximo aqui, se chegar nesse preço sobre lucro, R$ 59,72, e também somando todos os dividendos aqui. Se tiver um estresse da bolsa qualquer que tenha um novo problema de impeachment e etc., o valor mínimo que deve chegar deve ser alguma coisa em torno de R$ 22,40. E aí, com essa planilha aqui, eu posso simular o que eu quiser, né? Eu posso simular, por exemplo, vamos imaginar que ele consiga continuar tendo essa margem de lucro, por exemplo. Tá? Então, vamos imaginar que seja 9,70. Quanto que deve dar isso? Deve dar uns 2,3? Não, deve dar um pouco mais, 2,34, isso. Para chegar aqui em 10,38, o patrimônio líquido deve dar uns 2,55, não, um pouco menos. 2,50, 10,38. O ROI ele só cairia 1% aqui, 18,47 para 17,44. Nesse caso, você conseguiria chegar num preço até R$ 97,00 e um preço R$ 82,00. Mas eu não acredito que isso vai acontecer. Se você acha que os bancos eles não vão ter problema, ou que a economia vai crescer tanto, que vai trazer os bancos digitais, os bancos grandes ainda vão conseguir crescer a mesma coisa, ele valeria isso. E a gente pode pensar também se acontecer igual a Cielo, né? Cai o lucro do banco, por exemplo, e o patrimônio líquido sobe pouquinho. Então vamos imaginar um crescimento de patrimônio líquido só de 2% ao ano e um crescimento do lucro de menos 4% ao ano, por exemplo. A gente teria um lucro que cairia de 25 bilhões para 17 bilhões, e aí a gente teria um valor que poderia chegar no mínimo até R$ 10,76, seria mais ou menos o que aconteceu com a Cielo, caiu aí 60%, 70% do valor de mercado. Tá? O que eu quero mostrar aqui para vocês é que, dependendo daquilo que você imagina do futuro, aquela projeção que você tem, você vai saber identificar
qual é o preço que você considera o ideal para o banco, sabendo que, dependendo das condições da economia, vocês podem ver que pode cair até mais do que a metade, né? Pode chegar até a um cenário de tanto estresse, no caso de um impeachment, de um problema de dívida muito grande, um estoque de dívida que chegue a quase explodir, por exemplo, a gente vê que o valor pode ficar muito baixo. Tá, então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora eu quero passar o meu recado final com relação à área de membros, porque agora, na próximo dia 9, é o último dia para você poder assinar antes do aumento. Nesses 12 últimos meses, antes do último aumento, a gente trouxe muita coisa nova para a nossa área de membros. A gente trouxe toda a área Primeiros Passos, trouxemos 2 carteiras calculadas novas, trouxemos a carteira de fundos imobiliários, trouxemos áudios com gestores de fundos de investimento em alguns dos relatórios, trouxemos a semana de fundos imobiliários, a gente trouxe 10 motivos que eu vou até listar na descrição do vídeo, porque são tantas coisas que eu até esqueço de cabeça assim, e nos próximos 12 meses a gente quer fazer muito mais. A área de membros ela tem que crescer em termos de conteúdo, porque os nossos assinantes e as pessoas que assistem, elas estão cada vez mais exigentes. A nossa equipe cresceu bastante e graças a Deus está tendo aí uma boa assertividade, as pessoas têm gostado bastante do trabalho. E a última coisa que eu quero lembrar vocês é que quem assina mantém esse preço até cancelar. Então a pessoa assina hoje com o preço de hoje, se eu aumentar o preço todo ano, a pessoa vai ficar mantendo esse preço até ela cancelar. Na hora que ela cancela e depois ela resolve voltar, aí ela assina de novo pelo preço que estiver vigente. Tá? Então vai ter gente que no futuro vai estar pagando a metade do que outros, por exemplo. São aquelas pessoas que são mais fiéis. Diferente das empresas em geral, eu prefiro fidelizar aquele cara que já gosta do meu trabalho e que está comigo desde o início. Então se você assinar hoje, por exemplo, ou amanhã, que seria o último dia, você vai, além de conseguir um preço melhor nessa assinatura, você ainda vai conseguir todos os reajustes em preços menores. Então, o link está aqui na descrição. Quem não conhece, https://areademembros.dicadehoje7.com, você tem até amanhã para decidir dar essa guinada aí na tua vida, com muita informação relevante e que está fazendo realmente a vida das pessoas mudarem. Obrigado a todos, abraços e bons investimentos. Tchau, tchau.